Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma. O domingo é sempre o dia do Senhor. Lembro e convido a todos os amigos e amigas da palavra que não se esqueça de participar da Eucaristia, principalmente nesse tempo solene do tempo da Quaresma que estamos vivendo, tempo de espera, tempo de preparação, tempo de caminhada para a Páscoa do Senhor. E hoje, portanto, nós vivemos o segundo domingo da Quaresma, no qual Jesus é apresentado como Filho amado, a quem devemos ouvir. No Monte Tabor, Cristo revela a sua glória, sendo a plenitude da lei e dos profetas. E, no caso aqui da nossa igreja no Brasil, a campanha da fraternidade é a expressão da igreja que abre o nosso coração à transformação que Cristo quer realizar por meio da penitência e da prática do amor fraterno. Celebrando o mistério do Senhor, iniciemos esse dia com a nossa prece, com a nossa oração e principalmente com a disposição interior de sermos também transfigurados por nosso Pai, Deus. E a liturgia desse domingo, a primeira leitura, é tirada lá do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, no capítulo 22, de 1 a 2 e 9 a 10. O salmo que vamos meditar é o Salmo 115. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos. E o Evangelho é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículo de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que se queria dizer: ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus amigos, minhas amigas, a transfiguração descrita no caminho da cruz ajudará aos discípulos de sempre a entender que antes da luz da Páscoa, todos experimentarão a noite do sofrimento e das crises, mas não sem o socorro divino. Na montanha, Jesus aparece glorioso diante dos discípulos. A montanha parece aludir ao Monte Sinai, local onde Deus se manifestou a Moisés, declarando qual era a sua vontade, qual era então a sua lei. As vestes resplandecentes de Jesus, note-se que em Mateus e em Lucas, o foco não está nas vestes, mas no rosto brilhante. Podem aludir tanto às vestes brancas, quanto à pele brilhante do rosto de Moisés, envolvido pela luz divina. Tudo isso mostra a participação de Jesus no mundo divino. Apareceu-lhes Elias e Moisés, falando com Jesus. Elias, que representa os profetas, e Moisés, que representa a lei, é a síntese do Antigo Testamento. É clara a intenção do evangelista em afirmar que as Escrituras, lei e profecia, ensinaram desde sempre qual era o caminho da glória do Messias, a cruz. Na transfiguração, a voz de Deus se dirige aos discípulos. Os dizeres Filho amado e escutai o que ele diz evocam a figura de Moisés ou do Messias que é servo. Anunciada pelo profeta Isaías
lá no Antigo Testamento, e aludem à promessa de Deus também no Antigo Testamento, principalmente no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15. O surgimento de um profeta e mestre maior que Moisés. A glória da transfiguração é testemunho desse cumprimento, mas os discípulos ainda não entendiam. Ao descer da montanha, comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Meu irmão, minha irmã, nessa nossa caminhada para a Páscoa de Jesus, o que em nós tem se transfigurado? Você já pensou na sua confissão? Confissão verdadeira, profunda, autêntica. Já fez sua revisão de vida, seu exame de consciência? Quais são os montes que você deve ir se dirigir para poder contemplar a ressurreição de Jesus, a sua transfiguração que nos é revelada por meio de pequenos gestos? Não deixe passar a Páscoa ou a Quaresma sendo mais uma Quaresma em nossa vida. Conte com a graça de Deus, conte com a sua bênção. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.